nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Maravilhoso és, inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Rádio Popular, agora são 17 horas e 55 minutos, 17h55. Desde já quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos abençoou com a vida, com a saúde, Ele nos abençoou com os problemas. E como cantor aqui, Kleber Lucas, aos pés da cruz, pela misericórdia Jesus, exatamente hoje nós estamos com um grande problema pelo nosso site da nossa Rádio Comunitária Popular, ok? Não estamos conseguindo transmitir o nosso sinal pelo site, mas Deus deu, graças a Deus, de sabedoria aos nossos interlocutores, ao meu amigo Graucio Santos lá em Planalto Serrano, ao meu amigo Heraldo Santana em Novo Horizonte, ao meu amigo Edmar Barbosa da Rádio Talentos lá no bairro de Palmeiras, ao meu amigo Leandro lá que comanda a Rádio Fonte e também a Rádio Cultura, para eles já saber que nós temos o nosso programa ao vivo pela TV online e estão retransmitindo o programa hoje ao vivo mesmo. Hoje nós estamos ao vivo dentro da sua sala, dentro aí do seu escritório, dentro do seu comércio, dentro de exatamente de qualquer estabelecimento residencial ou comercial, ok? Deus deu sabedoria ao homem para fazer bom uso das coisas boas, e uma dessas coisas boas é o que a Rádio Popular hoje tem, exatamente o que é o Web TV, que quando nós estamos com um problema no site, não conseguimos resolver a tempo, mas o mais importante é que nós temos a Web TV, que é um outro recurso para que você não fique, você que está em Balneário de Carapebus, a você que está em Diamantina, a você que está em Central Carapina, a você que está aí em André Carlone, Jardim Tropical, a você que está em Vista da Serra, a você que está no bairro de São Domingos, a você que está no bairro Palmeiras, a você que está em qualquer lugar do bairro de Taquara 1, 2, Laranjeiras Velhas. Enfim, são vários bairros neste momento agregado, sendo afiliados ao estúdio central da Rádio Popular para a transmissão do programa Falando de Jesus. E quando Jesus está no barco, pode ter certeza que ele vai balançar para lá, ele vai balançar para cá, mas ele não vai afundar, porque a palavra de Deus está neste momento entrando já pelas comunidades, pelo sistema de rádio via cabo, graças ao nosso bom Deus, pela sabedoria que deu aos nossos interlocutores, sem que eu precisasse de pedir, mas eles já colocaram exatamente pela transmissão ao vivo pelo vídeo, né? Pegamos o sinal do vídeo, depois aí se você puder, você que está transmitindo pelo vídeo, puder mandar uma mensagem para nós para saber se a voz está legal, o sinal está chegando bem, para que o mensageiro que já está no estúdio da Rádio Popular, meu amigo Leandro, ele que vai ser Leandro, né? Leonardo, né? Meu amigo Leonardo já está aqui prontinho, exatamente com a palavra de Deus preparada para trazer para o meu coração, para o seu coração. Desde já quero agradecer a Deus por esse problema. Mas Deus também tem dado sabedoria, porque neste momento você não vai ficar sem a mensagem, você não vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Por isso, abre os seus ouvidos, empresta os seus ouvidos por alguns minutos para você ouvir o melhor de Deus para a sua vida, ouvir o melhor de Deus para a sua família, ouvir o melhor de Deus para o seu trabalho, ouvir o melhor de Deus para os seus filhos, ouvir o melhor de Deus para a sua esposa, para o seu esposo, enfim, para todo mundo. A partir de agora, a Rádio Popular em cadeia, com as rádios associadas, com as rádios afiliadas, a Rádio Fonte, a Rádio Cultura, a Rádio Talentos, exatamente preparando um programa falando de Jesus, ok? Mas Deus sabe todas as coisas, e como Ele sabe, exatamente, Ele está nos colocando a ver o nosso compromisso com a palavra dEle para a transmissão do programa Falando de Jesus. Por isso, eu falo e repito, o programa Falando de Jesus não é um programa da Rádio Popular, ele é um programa de Deus, e quando Deus está à frente, só Ele pode fazer o impedimento.
A direção é do nosso bom e grato Jesus Cristo, e com certeza nós contamos com a contribuição e com a colaboração, não contribuição financeira, esquece isso. Contamos com a contribuição da boa vontade dos mensageiros, da boa vontade dos irmãos, dos pastores, dos evangelistas, dos missionários, para vir até o estúdio central, para levar para todo o Brasil esta palavra abençoada, que é a palavra de Deus, ok? Agora na Serra são 18 horas e vamos agradecer ao nosso Deus, mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, por mais um dia de alegria, por mais um dia de tristeza, por mais um dia de problemas. Hoje nós tentamos resolver vários problemas, mas tudo ao tempo, e como não deu, amanhã nós vamos estar, se Deus assim permitir, resolver o problema de Jardim Limoeiro, resolver o problema do bairro de Fátima, resolver o problema aonde estiver, mas sempre pedindo permissão àquele que nos rege, aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá a saúde, aqueles que nos coloca todos os dias com a permissão dele, sempre de pé a partir das 6 da manhã, para nós chegarmos 12 horas depois, estar sentado aqui e agradecer a Ele, agradecer por tudo. Não somos merecedor de nada, mas temos que ser grato a Deus só pela vida que Ele já nos dá. Agora 18 horas e 1 minuto. 6 e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor,
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Jesus. Uma boa noite a todos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar tendo essa oportunidade de trazer mais uma vez a palavra do Senhor aqui neste lugar, que é um canal para abençoar muitas vidas. E que Deus abençoe o nosso irmão Djalma, também a nossa irmã Neuza, que foi um instrumento de Deus também, para que eu estivesse aqui. E eu quero também nessa noite deixar uma palavra de Deus que se encontra no livro a qual o profeta Abacuque escreveu. É uma palavra que me chamou bastante atenção durante esses dias, e assim que eu recebi o convite, eu confesso que eu já estudava, já meditava dentro dessa palavra, dentro deste livro, e Deus falou profundamente ao meu coração e vai falar profundamente também ao seu coração. Eu quero te convidar, se você tiver uma Bíblia próximo, abra comigo no livro a qual escreve o profeta Abacuque, capítulo de número 3, eu vou estar lendo o versículo de número 17, que está escrito assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos,
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu gostaria de estar compartilhando com você nessa noite, aonde quer que você esteja. E eu quero te convidar também a curvar a sua cabeça neste momento e também fazer essa oração comigo. Nós entraremos na mensagem, logo após a oração nós estaremos falando aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração. Quero te convidar a orar comigo nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor, nós queremos te agradecer pela essa oportunidade de poder ouvir a Tua Palavra, porque é ela que exorta, é ela que edifica e também é ela que nos leva para uma vida eterna, uma vida de salvação. Quero dar graças ao Senhor por essa rádio, que é um instrumento, Pai, nas mãos do Senhor para abençoar vidas, para abençoar famílias. Portanto, nós também pedimos ao Senhor que fale conosco, através da Tua Palavra, ainda mais nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abacuque, no capítulo de número 3, ele vem nos narrando uma história que é bastante conhecida pelo seu capítulo de número 17. Talvez o capítulo 3 e versículo 17 do livro de Abacuque seja o mais conhecido, porque se trata de um cântico. A Bíblia fala de vários cânticos, e nós encontramos muito desses cânticos no livro dos Salmos. E o livro dos Salmos fala profundamente ao nosso coração por ser um inário, por ser um livro cantado. Porém, a Bíblia fala de outros salmos que não estão no livro dos Salmos. Inclusive, um deles é o que o profeta Abacuque escreve no capítulo de número 3 e versículo 17, que é o que nós iremos meditar nesta noite. A Bíblia fala no capítulo 3, 17, Abacuque, ele escrevendo esse cântico, ele faz uma declaração a Deus dizendo que ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na videira. No versículo 18, ele vai dizer que mesmo essas coisas não se sucedendo, ele se alegraria no Deus da salvação dele, no caso, no nosso Senhor. O interessante é que Abacuque, ele não cita este versículo quando ele estava com a sua vida bem sucedida, estava com a geladeira cheia, vamos dizer assim. Abacuque, ele não fala essa expressão poética quando ele estava com um carro novo na garagem. Abacuque não se expressa quando ele estava com a conta bancária gorda, muito pelo contrário. Quando Abacuque escreve este livro, o povo judeu, o povo de Israel, estava num período eminente de cativeiro, porque a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor estaria invadindo Jerusalém. Então ele estava vendo a sua nação, Israel, que já havia sido levada, está vendo o povo judeu, o segundo reino, o reino do sul, que seria tomada. Ele está vendo o seu povo, a sua cidade sendo destruída, os seus pastos, as suas ovelhas. Ele está vendo a sua terra inteira sendo destruída por um inimigo. Então Abacuque, quando ele fala essa expressão poética, ele não estava com a conta bancária gorda. Abacuque não fala isso quando ele estava com um carro novo e estava bem sucedido na vida. Apesar de ter Deus, nós como seres humanos, nós temos a nossa fraqueza, nós temos as nossas limitações. E Abacuque, ele vem provar que mesmo com as nossas limitações, isso não pode interferir na adoração ao nosso Deus. Por quê? Porque nós vimos em várias passagens bíblicas, homens e mulheres que foram provados, que foram tentados e que tiveram provações que talvez aos nossos olhos nós não suportaríamos, porque Deus conhece a resistência de cada um. Nós temos, por exemplo, de aflição o nosso irmão Jó, o patriarca Jó. A Bíblia diz que Jó, ele perde tudo. Jó, ele perde seus animais. Ele recebe pelo menos 4 mensagens. Uma das mensagens é que Jó perde a sua casa, Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus animais, Jó perde todas as suas riquezas. E quando todo mundo imaginava dizendo, Jó perdeu tudo o que ele tinha de mais valoroso, agora o que resta para Jó é blasfemar contra o seu Deus. Jó, ele prova para todo mundo que a intensidade da dor não nos pode afastar do Senhor. Porque se existe um momento em que nós mais queremos nos afastar de Deus, se existe um momento em que nós queremos jogar tudo de perna para cima, é justamente quando nós estamos sentindo dor. A intensidade da dor é que faz querer nos afastar de Deus ou desistir dos nossos projetos. Ninguém acorda de um dia para o outro querendo se matar quando ele está bem, quando ele dorme bem, quando ele está bem na vida.
Uma das formas do ser humano querer se matar é quando ele vive a sua vida e vai tudo de mal a pior. Aí então, a partir daí, aquilo é alimentado no seu coração e a intensidade da dor, a intensidade da dificuldade que ele está tendo faz com que ele até mesmo venha se matar. E na dor, Jó prova que a dor não é para nos afastar de Deus, muito pelo contrário. A dor é para nos aproximar de Deus. Existe uma parábola dos nossos dias que narra uma história de um homem que ele estava caminhando sobre um deserto. E quando ele caminhava sobre esse deserto, ele olhava para trás. E ele via as suas pegadas, ele via as pegadas do próprio Jesus que andava com ele na terra. Porém, chegou uma parte no deserto em que a tempestade ela aumentou. E quando ele olha para trás, ele vê que a dificuldade aparece, está na sua frente. E quando ele olha para trás, ele vê que ele só enxerga somente uma pegada. Então ele para e pensa e diz: lá atrás tinham 4, porque era eu e Jesus. Porém, agora eu só estou vendo 2 pegadas, que no caso só pode ser a minha. E ele atravessa aquela tempestade com muita dificuldade. Quando ele chega lá na frente, diz a parábola que o próprio Deus narra para ele: olha, meu filho, naquele momento que você estava no deserto, eu não te abandonei. Aquelas pegadas que você viram lá atrás não era a sua, eram as minhas pegadas. Porque quando você conseguia caminhar sozinho, eu caminhava do seu lado. Porém, houve um momento em que a tempestade ficou muito forte e que você não poderia caminhar sozinho. Então eu te peguei no colo e por isso que você só viu uma pegada, porque a pegada que você viu era minha. Porque na hora da dificuldade eu jamais te abandonarei. Então o momento da dificuldade é o momento que nós mais pensamos que Deus não está conosco, mas é muito pelo contrário. É na dificuldade que Deus mais nos abençoa, ou que Deus mais nos ajuda e está olhando por nós. Porque Jó, ele estava passando por um momento de aflição. Seus filhos já estavam mortos. Sua riqueza já havia acabado. Aquilo que ele tinha de mais precioso, que ele chega a declarar: aquilo que eu mais temia me sobreveio, que no caso era perder os seus filhos. E Jó perde tudo de uma vez. Ele estava sendo provado, porque a Bíblia vai dizer que o próprio inimigo chega até Deus e pede para tocar na vida de Jó. Porém, se era um crivo, se era uma prova, Jó teria que passar por ela. E Jó teve que suportar a dor. E o que Jó nos ensina é que quando ele está na aflição, na luta, o último mensageiro chega para ele e diz: seus filhos e suas filhas morreram. Só eu sobrevivi para te trazer essa notícia. A Bíblia vai dizer que quando Jó recebe a última notícia do 4º mensageiro, ele senta em uma cinza, rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça. E a Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, que Jó lançou o seu rosto em terra e adorou a Deus, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 22, em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É no momento da intensidade, é no momento da dor, em que nós temos que mais honrar o nome do nosso Senhor. Abacuque, ele está profetizando e está nos narrando que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, sejam as vacas arrebatadas, não haja mais vacas, gados no currais. Aí ele vai expressar o versículo de número 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele vai estar narrando ele vai estar cumprindo o que ele escreveu alguns versículos antes, no capítulo 1, capítulo 2 e versículo de número 4. Abacuque escreve dizendo: o homem justo viverá pela fé. E é tão forte essa expressão que o apóstolo Paulo, ele pega ela e vai escrever uma epístola aos Romanos. E o tema da epístola aos Romanos é ensinar o justo a viver pela fé. E quando Abacuque escreve isso, que a fé é que nos ajuda a suportar a intensidade, que a fé é que nos faz ter uma esperança além do que nós imaginamos, é que a fé que vai nos fazer dar um passo à frente, nos vai fazer caminhar com Deus. Ele vai entender isso. Ele escreve isso e ele vai honrar essa palavra que ele disse no versículo de número 18, provando
que ele é um homem de fé, dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha dinheiro na minha conta, ainda que na minha casa esteja faltando a comida, ainda que a dificuldade bata na minha porta, todavia nenhum desses problemas vai me afastar do Senhor, porque a dificuldade não é para nos afastar de Deus, a dificuldade é para nos aproximar de Deus. Existem pessoas que só se aproximam de Deus quando está vivendo um momento de dificuldade. Existem pessoas que só pensam e só lembram de Deus quando um parente seu morre. Pessoas que só lembram de Deus quando na sua casa já não tem mais solução para o seu problema. E aí ele para pensar, e a intensidade da dor faz com que ele reflita: peraí, eu já tentei e rodei em todos os lugares e não tive saída para o meu problema. Então ele para e pensa: a saída para o meu problema é o próprio Deus. Não pense você que a dificuldade é para te afastar de Deus, e nem pense você que a dificuldade é para te matar, porque a dificuldade, a dor, ela tem um propósito. A dor é para nos aproximar ainda mais de Deus, porque se tem um momento em que nós mais nos aproximamos, eis aí o momento. Este é o momento. E a dor, ela tem as suas consequências também em nossas vidas. Mas nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que várias pessoas foram abençoadas porque não se deixaram levar pela dor. A Bíblia fala de vários homens e de várias mulheres. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo, ele está com sua filha morta, ou melhor, até então não estava morta, até então estava doente. E a dor de perder a sua filha, a intensidade da dor era tão forte que aquele homem saiu e foi atrás de Jesus. Ele não se importou com a distância que Jesus estava, no outro lado, no extremo, muito mais longe do que ele estava. Ele não se importou, mas ele disse que Jesus tinha a solução para o problema dele. E ele acreditou nesta palavra, e ele então foi atrás para que o Senhor resolvesse o seu problema. Naquele momento, Jairo então tinha uma esperança. Porém, quando Jairo chega em casa, a esperança que ele tinha por um momento se apaga, porque Jairo recebe a notícia que a sua filha não está mais doente, que a sua filha está morta, e agora o seu sonho já se foi. Agora a sua esperança já se acabou, porque um pai, ele tem um sonho para uma filha. Ele diz: eu quero que a minha filha seja uma advogada, que a minha filha seja bem sucedida, que a minha filha tenha o que eu não tive. Então, quando Jairo para pensar que os projetos que ele fez para sua filha se acabaram, que os projetos que ele tinha para ela, os planos, os sonhos, todos já tinham se frustrado, então a única coisa que resta para ele, no meu ponto de vista, foi chorar. A intensidade da dor fez com que ele desacreditasse de tudo que ele tinha. Porém, os sonhos para ele estavam mortos. Só que para Jesus só estava dormindo. Porque quando Jesus chega para ver a menina, Jesus disse: a menina não está morta, mas a menina dorme. E se está dormindo, eu vou despertar. Alguém olhou para Jairo, para Jesus, e disse assim: Jesus e Jairo só pode estar ficando louco, porque eu sei muito bem o que é a morte. E a menina está morta, não dorme. Jesus chama Jairo para um particular. Ele entra no quarto com os seus discípulos mais chegados, e entra com Jairo, e lá dentro, com a sua filha, Jesus prova para Jairo que para o homem pode estar morto, mas que para Deus não existe nada morto, porque Deus ressuscita morto até depois de 4 dias, se for necessário, e que para Deus sempre há uma solução. Então, Deus provou para Jairo que a intensidade da dor na vida dele não poderia fazer ele desacreditar dos seus sonhos, que a intensidade da dor tinha um propósito na vida dele, que a intensidade não poderia o afastar de Deus. De contrapartida, eu encontro uma outra mulher que já estava sem esperança nenhuma ou alguma. A Bíblia fala que essa mulher era uma viúva e morava numa cidade chamada Naim. A cidade de Naim era uma cidade edificada sobre um monte. E para ir em Naim, ninguém ia para Naim passear à toa, ninguém ia em Naim à toa, porque era um lugar difícil de se chegar e até difícil de subir. Porque para se subir um monte, todos nós sabemos, cansa, as pernas doem.
é um preço que nós temos que pagar. Então, quando Jesus está indo para Naim, Jesus não está indo para Naim à toa, porque ninguém passeava em Naim. Naim era uma cidade edificada sobre o monte, era difícil acesso. Quando Jesus está subindo a Naim, ele encontra uma mulher que vem descendo a cidade de Naim. A história dessa mulher diz que ela era uma viúva. Se era uma viúva, quer dizer que já foi casada e que seu marido veio a falecer. Agora, a Bíblia não diz que ela está indo enterrar o seu marido. A Bíblia diz que ela está indo enterrar o seu único filho. Pensa comigo, se ela era viúva, isso quer dizer que ela também enterrou o seu marido. E o cemitério, naquela época, ficava fora da cidade, por uma questão cultural e até bíblica. Então, a mulher, a viúva de Naim, estava descendo com um concerto fúnebre para sepultar o seu filho fora da cidade, justamente no lugar onde o seu esposo já havia sido sepultado. Alguém olhou para aquela mulher e disse: coitada dessa mulher. Essa mulher já enterrou o marido dela. Inclusive eu tive no velório do marido dela, já enterrou. Eu até falei, olha, ela enterrou o marido dela, mas agora ela tem um filho. Então ela pode transferir tudo para o filho dela, porque o filho dela vai crescer, vai trabalhar e vai ajudar ela dentro de casa. Porém, agora a Bíblia vai dizer que aquela mulher transporta os sonhos para o filho dela, só que o seu filho vem a falecer, o seu filho vem morrer também. Então, o sonho dela que estava depositado no filho se acabou, porque o filho agora também morreu. E aquela mulher está indo pela segunda vez fazer o mesmo percurso. O primeiro percurso foi para levar o seu esposo. A sua vida, quando ela leva o seu esposo, por um momento ela perde a esperança e diz: agora não tem mais jeito. Meu esposo botava comida dentro de casa, sustentava a minha casa, não tem mais jeito. Eu tenho que esperar o meu filho crescer para que ele venha trabalhar e me alimentar. A Bíblia diz agora que o filho dela morre. E quando o filho dela morre, ela vai fazer aquele mesmo concerto fúnebre, indo para fora da cidade. Porém, dessa vez, quando ela está saindo da cidade, ela encontra um homem. E esse homem estava entrando na porta da cidade. Quando aquela mulher estava saindo no limite, onde terminava a porta da cidade e aonde entrava para a porta da cidade, naquele limite, ela encontra um galileu. E o nome desse galileu é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele chega no limite. Ele vê a multidão que está descendo. Ele toca no esquife, o que para a gente hoje seria um caixão, que na época era uma maca. Ele toca naquele esquife. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem ressuscita. Aquela mulher que estava chorando. Aquela mulher que tinha os seus sonhos frustrados. Aquela mulher que viu o seu sonho ser levado pela morte. Naquele momento, Jesus deposita os sonhos novamente na vida dela e diz: não existe nada morto para você, não existe nada acabado para você. A dor não pode te separar de mim. A dor tem que ser uma ponte para que você se aproxime ainda mais de mim. Eu não vejo ninguém nos meus dias e nos tempos bíblicos, eu posso até afirmar, da igreja primitiva, ninguém que se afastou de Deus quando estava passando pela prova. Eu não conheço. Eu conheço pessoas que se afastaram de Deus quando Jesus o abençoou e deu um carro novo. Ele diz: agora eu não vou mais para a igreja, vou para a pizzaria, vou para outro lugar, menos para a casa do Senhor e menos adorar a Deus. Eu já vi pessoas que deixaram de adorar a Deus quando foram abençoadas por Deus, mas eu não conheço até hoje ninguém que tenha abandonado a Deus quando estava passando por um período de provação da parte de Deus, porque a Bíblia diz: o homem só é provado com aquilo que ele suporta. Então, a provação na sua vida, a dor na sua vida, não é para você se afastar dos caminhos de Deus. A dor é para você cantar igual Abacuque cantou: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, que no currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A Bíblia, ela narra no livro dos Salmos que o salmista, ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista, quando ele expressa isso, ele está querendo dizer, ele está dizendo, melhor vou dizer assim,
Em outras palavras, que ele estava saindo por um momento de crivo, por um momento de provação. E que por todos os momentos que ele passou na vida dele, ele para e pensa. Ele diz, até hoje eu fui abençoado por Deus. Eu passei dificuldades na presença do Senhor, mas Deus sempre esteve comigo. E ele para e pensa, por tudo isso que Deus me deu, e por tudo isso que Deus me abençoou, que darei eu ao Senhor? E aí ele faz essa pergunta e ele mesmo vai ter uma resposta para essa pergunta. Porque ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos agora, na presença de todo o seu povo. O que ele estava dizendo é que ele deveria cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele na terra. Que ele não poderia se afastar dos caminhos do Senhor enquanto estivesse na terra. Porque ele diz, eu tomarei o cálice da salvação, ou seja, para mim ser salvo eu tenho que caminhar com Deus na terra. Então ele está dizendo, por tudo que Deus já me deu, que Deus tem me feito, não é provação, não é luta e não é dor que vai me afastar de Deus. Não é dificuldade humana e nem dificuldade qualquer seja que for que vai me afastar de Deus. A dificuldade não pode me afastar daquele que me chamou para cumprir um propósito na terra. E é isso que eu vejo Abacuque dizendo. É isso que eu vejo o nosso patriarca Jó falando. Porque Jó, quando perde tudo, ele narra. Todo mundo dizia, Jó, você está em pecado. Jó, você tem que se converter para Deus. A sua mulher disse, Jó, a blasfema desse Deus, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Porque não vale a pena servir Deus na dor. Não vale a pena servir Deus quando a nossa geladeira não está cheia. Não vale a pena servir Deus quando você não tem dinheiro na conta, quando você está querendo ir na pizzaria e você não tem dinheiro para ir. A mulher de Jó era alguém que só servia a Deus se tivesse tudo bem para ela. O que eu encontro na Bíblia não é isso, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas Jesus continua dizendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus nos diz é que no mundo não vai ser fácil, mas compensa, tem bom ânimo, esforça-te, porque eu serei contigo, tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, se a Bíblia diz que Deus é conosco, por onde quer que nós andarmos, a Bíblia está dizendo que se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, Deus será conosco. Que se nós andarmos no momento de dificuldade, de aflição na nossa vida, Deus será conosco. Que nós podemos estar em qualquer momento da nossa vida que Deus vai estar conosco. Existe uma grande diferença entre Deus estar conosco e se manifestar. A Bíblia diz assim, aonde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 28:20 diz também que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande diferença entre Deus estar e se manifestar é que Deus só se manifesta aonde há uma adoração. Porque a Bíblia diz, Deus estará conosco todos os dias, mas não diz, Deus se manifestará todos os dias. É algo que nós temos que compreender e ter isso como clareza. Porque se manifestar é uma coisa, estar é diferente. Eu posso estar perto de você e não falar nada, não abrir a minha boca. Porém, se você puxar um assunto comigo, eu posso começar a conversar com você, porque você se manifestou. Então, o que Deus precisa é de uma posição minha e sua, para que Ele haja na nossa vida. Ele fez isso com Jó. Satanás estava observando, dizendo, Jó vai blasfemar. E Deus estava lá esperando, estava com Jó. Não se manifestou até então, mas estava esperando. E Deus esperava uma posição de Jó. E quando Jó abriu a boca e adorou a Deus, disse, eu saí nu, mas nu voltarei para lá. Ele disse, foi Deus que me deu e foi Deus que tomou. Mesmo assim, bendito seja o nome do Senhor. Aí então Deus não só se fez presente, como manifestou. Porque a Bíblia diz em Jó 42, que Deus dá em dobro tudo que ele tinha dado, tudo que antes Jó possuía. Por quê? Porque Jó se manifestou da forma que Deus queria. A Bíblia diz que Jó adorou. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. E com um detalhe muito interessante, a mulher de Jó, que mandou Jó
blasfemar de Deus, porque a Bíblia não narra que Jó teve outra mulher. A Bíblia diz que Deus deu para Jó tudo em dobro. Então, eu posso crer que a mulher que Jó teve filho foi a mesma mulher que disse para ele para que blasfemasse contra o seu Deus. E essa mulher teve que ver Jó ser abençoado, porque Deus deu tudo em dobro para Jó e ainda deu mais 10 filhos para Jó. Então, o momento da dificuldade, o momento da intensidade, foi o momento, a intensidade da dor, foi um dos momentos bíblicos, ou talvez o maior dos momentos bíblicos, em que Deus mais esteve com o seu povo. A Bíblia fala disso, até com o próprio Jesus, porque Jesus viveu a dor, e ainda quando ele disse, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas ele para e pensa, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então nós temos que ter como exemplo de que o momento da dificuldade, o momento da aflição, o momento da dificuldade, nós devemos cantar como Abacuque cantou. Todavia, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, não haja mais vaca, não haja mais gado, o produto da oliveira minta, ainda assim que tudo se me falte, o que não pode me faltar é o meu próprio Deus, é o Deus a quem eu sirvo. O que não pode acabar é a minha fé no Deus vivo, é o meu relacionamento com Deus. Que você possa ter essas palavras como um exemplo ou guardar no seu coração, como diz a própria Bíblia, para não pecar contra Deus. E eu tenho certeza que se você guardar essas palavras no seu coração, você também será um abençoado na terra e muito bem sucedido pelo próprio Deus. E que Deus assim nos abençoe. Essa é uma palavra que falou ao meu coração. Eu quero agradecer desde já também ao nosso irmão Djalma, nossa irmã Neuza, mais uma vez, que nos convidou, nos fez o convite para estar trazendo a mensagem nessa noite. E eu quero terminar também orando pela sua vida, que você possa, aí onde você está, também fazer comigo essa oração e que Deus em Cristo Jesus assim nos abençoe. Oramos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque eu sei que nenhuma palavra volta vazia. Porque, Pai, a Tua palavra ela tem um efeito que a Tua Bíblia vai narrar. A Tua própria palavra vai dizer que é como uma espada, Pai, de 2 gumes. E como um martelo que esmiuça a penha, Pai, que esmiuça uma rocha. Então eu sei que o Senhor falou em nosso coração nessa noite, mas eu te peço, ajude-nos, Pai, para que essas palavras venham ser concretizadas em nossa vida, em nossos dias, e que venham ficar guardadas para não pecar contra Ti, e que o Teu povo e que aqueles que ouviram essa palavra, Pai, possam ser abençoados, e ainda mais através dessa rádio, que é um canal, que é um instrumento do Senhor na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus assim abençoe a todos. Tempo de retardo. Ah, tem um relevo. Espera um pouquinho. Pode esperar. Pode ficar ajeitando aqui. Até eu chegar. Deixa eu tirar. Rádio Popular, agora são 18 horas e 38 minutos, 18h38. O quanto me alegra o meu coração ouvir uma mensagem que o irmão Leonardo nos trouxe. Antes de nós abrirmos o programa, nós falarmos exatamente de todas as nossas dificuldades que nós estávamos passando por hoje. Mas eu me alegrava muito mais, é porque Deus nos tinha permitido e abençoado a gente estarmos aqui, exatamente em rede com a Rádio Talento, com a Rádio Cultura, com a Rádio Fonte, com a Rádio Popular Estúdio 2, 3. Exatamente a gratidão a Deus por Ele ter permitido nós estarmos aqui. Palavras abençoadas que Deus pediu ao irmão para trazer, que sirva de exemplo, não só para a minha vida, como para a vida de todos. Não adianta ter uma casa cheia, mas se não tiver manifestação de Deus. Não adianta ter uma casa vazia, se não tiver manifestação de Deus. Deus opera exatamente como o irmão falou, aonde que nós somos gratos pelos momentos difíceis, mas também pelos momentos fáceis. Nós somos gratos pelos momentos alegres e temos que ser gratos pelos momentos tristes. Às vezes pode nos faltar realmente as coisas materiais, mas não pode faltar a principal,
que é o Espírito de Deus na nossa vida. Porque é Ele que nos alimenta com saúde, com vida, com determinação, com coragem, com força de vontade para lutar, para vencer, para ser próximo, para ser de qualquer jeito. Por isso, nós abrimos nosso programa e não sabíamos a mensagem que Deus traria para nós hoje, mas trouxe um exemplo de que tudo temos que dar graça. Em qualquer circunstância, devemos agradecer a Deus, porque Ele é Pai e Ele é soberano. A todos vocês que nos ouviram pelo sistema da Web TV hoje, muito obrigado. Obrigado a Deus que permitiu que o programa fosse transmitido, mesmo sabendo que nós temos problemas do nosso site. Mas Deus opera. Deus não queria que você que está sentado no seu sofá, ou numa cadeira, ou você está no banco, ou você está na praça, ou você está no comércio, ou você está em qualquer lugar, não ficasse sem essa mensagem, para que realmente pudesse chegar no seu coração de que Deus é Deus e é o único e não existe outro. A todos vocês, neste momento, eu quero agradecer e pedir a você, amanhã, se você puder, emprestar o seu ouvido novamente, prestar o seu tempo para você ouvir mais uma mensagem que Deus tem para você, a partir das 17h45, pelo nosso site www.radiopopular.net.br ou se não pela nossa web TV. É só você clicar lá e você vai assistir ao vivo o programa, o mensageiro que vai estar trazendo a palavra. Ou se não, se você estiver na praça pública, chama os seus amigos, chama o irmão, chama a filha, chama a esposa, chama aí, senta na praça, bate um papo e presta atenção ao que Deus tem para falar. Deus tem algo sempre para falar para nós. Ele não escolhe o mensageiro que vai falar a palavra que você quer ouvir, mas Ele traz a palavra que você deve ouvir. A todos vocês, uma ótima noite, fiquem em paz e até amanhã. A partir deste momento, nós estamos desfazendo as nossas conexões, exatamente com nossas rádios afiliadas, com nossas rádios associadas, com nossas rádios que também têm um compromisso. Eu quero desde já aproveitar aqui, agradecer a Deus pela Rádio Fonte, pela Rádio Cultura, pela Rádio Talento, que faz parte desse grupo, faz parte desse compromisso de transmitir o programa Falando de Jesus. É Deus quebrando exatamente as fronteiras, abrindo as barreiras mesmo, para que a palavra chegue até você. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Deus permitir.